A Maldição de Canaã, uma demonologia da história, Eustace Manlins. Esta é uma análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês e pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Eustace Manlins viveu de 1923 a 2010, até os 86 anos. Era americano, serviu na Força Aérea na Segunda Guerra Mundial, estudou na Universidade de Ohio e na Universidade de Dakota, e atuou como pesquisador na Biblioteca do Congresso e assessorou parlamentares em temas importantes da geopolítica e infiltração comunista nos Estados Unidos. Também atuou como colunista em publicações políticas econômicas e foi escritor de vários livros de ampla circulação nos Estados Unidos e Europa. Dentre seus temas de pesquisa estavam a família Rockefeller, Rothschild, os Morgan e outros banqueiros e financistas internacionais. Essas suas deduções e descobertas o levaram a ser perseguido, boicotado, caluniado pelo aparato midiático que é controlado por homens do Bilderberg Group e por aí, que também usaram seu poder político para oprimir e censurar Eustace Manlins. Consequências dessa perseguição do establishment contra ele é que até hoje qualquer pesquisa sobre Manlins irá constar alegações difamatórias de que ele era conspiracionista, negacionista, supremacista branco, antissemita, de extrema direita e todas essas verborragias que a gente está acostumado a escutar. Sendo assim, só pelo fato dele ter sido odiado pelo sistema, já merece, na minha opinião, ser lido e conhecido. E suas ideias estudadas, pois sabemos que os donos do poder perseguem e detestam tudo aquilo aonde há verdade e mérito. Pois tudo que mais as trevas abominam e tentam destruir é a luz, a verdade, o bem e a justiça. Assim, adentrando a obra de Eustace, ele pondera, já no início, que todas as crises da humanidade enfrentam uma mesma perspectiva, seja política, econômica ou em qualquer aspecto que for essas crises, elas são, na realidade, espirituais. Todas as maquinações que levam as sociedades a conflitos, dissoluções, guerras, fome e tragédias são fruto, segundo o autor, de conspirações satânicas e que, se rastreadas, levam à mesma fonte, ao início da rebelião de Lúcifer, da revolução buscada pelo filho da perdição contra Deus e sua criação, a raça humana. Manlins cita o texto de Apocalipse 12:9 para refletir que a mesma figura ou personagem é chamado de dragão, serpente, diabo, Satanás, e é dito que ele é o enganador de todo mundo. A explicação, então, é que o adversário de Deus, o anjo rebelado, assume o aspecto de força destruidora, ou de guerra, como sugere a imagem de um dragão, mas também de sutileza e esperteza igual ocorre na política, como são as características de uma serpente, mas sem deixar, contudo, de ser o diabo, que quer dizer enganador, e sem nunca deixar também de ser o Satanás, o enganador. Isto é, cheio de ardis esquemas, de disfarces e aparências mistas, conforme a ocasião e lugar. E seja então nos conflitos bélicos e disputas que viram guerras, ou nos acordos e conchavos políticos, onde uns traem os outros, ou na sutil camada da cultura que deteriora a alma, em quaisquer desses formatos a serpente, o dragão ou o diabo, o mesmo ser está presente, agindo para produzir o caos, contaminar e destruir os seres humanos, como forma de atacar e ferir a Deus. E então, Eustace esclarece que o grande movimento da história moderna foi disfarçar a presença do mal no mundo, para torná-lo fácil de ser absorvido e tolerado. E para o autor, o liberalismo, ou como ele prefere dizer, o humanismo secular, é um desses disfarces que o mal se apresenta. O humanismo, escreve ele, é o resultado lógico da demonologia da história, e pode ser traçado em sua raiz desde Canaã, a terra prometida ao povo de Israel, enquanto peregrinava no deserto. Essa terra era até então ocupada pelos descendentes dos Néfilins, aqueles cuja tradição diz terem sido originados a partir da união pecaminosa dos anjos caídos e as mulheres da terra. E de acordo ao que afirmam tanto a Bíblia como o livro de Enoque, esses anjos caídos teriam ensinado aos seus descendentes mistérios e segredos místicos, também a arte da guerra e certas tecnologias militares. Eustace escreve então que a história da humanidade desde sua rebelião é a luta entre o povo de Deus e o culto de Satã. E para ele, o autor, os eventos históricos que todas as épocas presenciaram só podem ser corretamente compreendidas se considerado a premissa da luta milenar entre o bem e o mal, entre Deus e seu adversário, Satã. Mas antes de tudo isso, houve um fato que o autor considera o ponto de partida, que foi o ocorrido de Caim,
filho de Noé, ter visto a nudez de seu pai bêbado. E Noé, então, teria amaldiçoado a Canaã, filho de Cã. Essa maldição seria o estopim para tudo o que veio depois. Mas, porém, Eustace discorre que, ao pesquisar os originais, ou o mais próximo disso, pelo menos, ele verificou que o texto traduzido em Gênesis como o filho mais novo de Noé, que então teria sido Cã, na verdade se refere ao neto de Noé, no caso, o filho de Cã, chamado Canaã. Dessa perspectiva, houvera um erro de tradução e, portanto, quem cometeu o ato de ver a nudez de Noé não teria sido Cã, mas Canaã, e por isso foi Canaã amaldiçoado. Mas, teologia à parte, o caso concreto é que a maldição de Canaã, como nota o autor, foi estendida à terra que recebeu seu nome, a terra de Canaã. E os próprios cananeus, o povo desta terra, tornaram-se a maior maldição sobre a humanidade. Eustace lembra que esses povos originaram as práticas de adoração demoníaca, ocultismo, sacrifícios humanos em rituais e outras abominações. Depois, esses povos foram denominados fenícios e na Idade Média como venezianos, que perseguiram a civilização cristã bizantina. E mais tarde foram denominados a nobreza negra e se infiltraram por toda a Europa nos círculos de poder políticos e financeiro. Interessante também que o Talmud diz que Canaã disse a seus filhos: amai-vos uns aos outros, apenas entre eles sua tribo. Amai o roubo e a impureza. Odeie vossos senhores, e não faleis a verdade. Essas teriam sido as marcas daqueles que habitariam também a terra de Canaã. E o autor faz a ilação de que a maldição de Canaã não apenas se repercutiu sobre os descendentes dos habitantes antigos dessa região, mas também aos próprios filhos de Deus, se considerarmos que em Deuteronômio 28:15 e 43:44, alerta que se o povo de Deus não ouvisse sua voz e guardasse sua palavra, todas essas maldições também viriam sobre eles. E no final, seriam cauda e não cabeça, e estariam abaixo de seus inimigos. E o autor tenta responder quem eram então os cananeus e como a Bíblia os descreve. E explica que os cananeus estavam divididos em amorreus, que foram condenados por Deus conforme Esdras 9:1, os moabitas, que adoravam Moloque, uma entidade a qual sacrificavam crianças em rituais místicos, os perizeus, chamados de inimigos de Deus, os heteus, que viviam para destruir e aterrorizar, os edomitas, que adoravam Dagon e eram hábeis ladrões, os serfaditas, que eram revolucionários, além dos sidônios, medianitas e filisteus, todos carregados de desordem e caos. Outro fato concatenado por Eustace é que a linhagem dos cananeus jamais ficaram restritos à região de Canaã. Após a conquista daquela terra pelos descendentes de Sem, filho de Noé, eles espalharam-se às vezes mudando o nome ou origem para não sofrer retaliações ou serem expulsos de determinados lugares. Foi assim que o termo cananeus foi deixando de ser ouvido, e durante um tempo só se soube dos fenícios. Esses eram grandes mercadores e exploradores de matérias-primas essenciais, tintas, pedras preciosas, metais. No entanto, seus hábitos religiosos foram mantidos, e em secreto continuavam a cultuar a Baal e a Astarote e a realizar seus sacrifícios humanos em cada vez mais discrição. Uma das colônias fenícias era Catargo, que depois das guerras púnicas passou a exportar sua cultura religiosa e influência para Roma, que tentava controlar Catargo. Ao mesmo tempo, os filhos de Sem, sua linhagem, também se espalhou, especialmente pelos territórios que hoje são Espanha e Irlanda, e também a Península Ibérica, mas sempre foi antagonizados pelos descendentes cananeus e agora de Catargo, já que com a derrota para Roma passaram a odiar tudo que vem de lá, dos romanos ou de suas terras ou nome. Junto com isso, os rituais fenícios ao deus serpente foram sendo banidos e tendo de esconder-se, germinando sociedades secretas e alastrando ocultamente seus ritos e formas de adoração. Assim como seus planos de vingança contra a linhagem de Sem, os adoradores de Yahvé, ou Jeová, ou Yahu. Enfim, os atos dos cananeus têm repercutido nos acontecimentos do mundo, época após época, até os nossos dias. E das várias formas como isso ocorreu, o autor dá destaque por volta da página 60 ao modo ideológico que se deu por cooptar as mentes das pessoas através de ideias que persuadiram as pessoas a aderir filosofias erradas que levaram a humanidade ao caos moral e espiritual. E dentre a mais nociva está o humanismo secular, gerado na segunda metade do século XVIII em diante, que se trata de uma cabala cristã, que a princípio até foi propagada como sistema filosófico, mas depois recrutada pelas sociedades secretas para ser usada como arma ideológica, para direcionar as massas à adesão e servidão a doutrinas humanistas. Na prática, isso é manifesto naqueles comportamentos que hoje vemos sendo chamados de proteção a isso ou aquilo, ou de defesa do direito dos animais, defesa do direito das minorias ou do planeta Terra, sei lá o que. Essa ênfase no suposto sentimentalismo humano sobre coisas ou pessoas, mas sobretudo em relação a entes abstratos, ou seja, a mãe terra, a natureza, etc., se refere a uma sujeição do homem a uma gnose que
afasta o homem de Deus e da espiritualidade sadia e cristã. O rótulo de humanista ou humanitário, nesses casos, é só retórica e marketing para encobrir a verdadeira raiz dessa ideologia que é niilista e anticristã. E numa camada ainda mais profunda se revela satânica e também esotérica. Deriva disso que a causa subjacente das revoluções, das guerras civis, dos acordos ou quebra de acordos econômicos que levaram países a crises, pobreza e diversos problemas, tem como causa primeira as crenças e ideias que as pessoas em posição de poder, principalmente, passaram a nutrir. E muitas dessas crenças eram, como ainda são, humanistas. Crê-se que a humanidade se salvará quando e por através de aderir práticas seculares de assistência social, de inclusão, de tolerância religiosa, de liberalidade sexual total. Esses são os fundamentos humanistas, e quando colocados em prática criam dependência econômica do Estado, perversões morais e quebra do elo de amor, família, fidelidade entre as pessoas. Também corrupção política generalizada, anarquia, colapso econômico, social e por aí vai. O pensamento humanista, por sua vez, se promove pelo simbolismo dos dizeres liberdade, igualdade e fraternidade, e repercute essa ideia como um mantra, querendo incutir a presença quase religiosa que apenas o indivíduo humano, e não Deus, pode gerar e fazer surgir, através de valores sobre a face da Terra, pois são esses sentimentos ou expressões humanas. Portanto, o homem não precisa de Deus. É essa a conclusão. Precisa apenas da liberdade de escolher o que quiser, incluindo todas as perversões que desejar. Também precisa só de igualdade, que é viver num tipo de sociedade onde ninguém tem mais que o outro. Mas não que o pobre é elevado, mas sim que todos são rebaixados à pobreza. E nem que os oprimidos e injustiçados recebam a justiça, a autonomia de falar e pensar e de viver livre, mas sim que todas as demais pessoas viram também prisioneiras do sistema de censura e punição, sendo todos igualmente proibidos de se manifestarem contra o poder estatal ou de qualquer um outro grupo no poder. Esse é o conceito de igualdade que o humanismo apregou. E também tem a fraternidade, que substitui a caridade e outros atributos cristãos pela assistência social e harmonia e paz simulada, onde o coletivo é persuadido a seguir regras sociais e a viver fraternalmente. Mas o que significa obedecer? Obedecer à custa de perder créditos sociais e ter sua cota de ração reduzida ou até ser encaminhado a um centro de reeducação para aprender a viver fraternalmente na colônia em que ele foi alocado. Assim, o compromisso que a frase liberdade, igualdade e fraternidade evoca das pessoas não é com causas nobres e altruístas, mas com uma percepção de mundo totalmente secular e ateísta na sua camada mais popular, para depois de, então, aprofundar-se, demonstrar sua face oculta e gnóstica, para não dizer satânica, né? E na página 73 eu te exponho um organograma, digamos assim, uma relação hierárquica do círculo de poder que dirige e provoca os eventos mundiais que reorganizam a sociedade para os fins de uma nova ordem global. E no topo está o Conselho dos 13, abaixo deste o Conselho ou Ordem dos 33, precedido pelo Clube dos 300. Logo, os ritos escocês e de York, e ainda abaixo as fraternidades caritativas ou sociais como Rotary, Elks, Inca, Lions Club e por aí. A Legião da Boa Vontade, a Legião Branca. E na base desses todos está justamente o humanismo secular, que dá o suporte ideológico e justificativa moral para as ações que visam reordenar o curso do mundo. Alguns desses graus hierárquicos, de acordo com o autor, podem ser rastreados desde os chamados mistérios de Osíris no Antigo Egito, assim como em diversas ordens secretas ao longo da história, e que, ao fim, no descortinar de seus mais elevados graus, irá desnudar seus segredos, que é o de que tem, por inimigo, a propriedade, a lei e a religião, conforme expresso no ritual do grau 32 na confraria maçônica, estendendo-se que fora os iluminados ilustres separados para guiar a humanidade, o restante dos simples mortais não devem possuir propriedades ou bens, mas viver comunitariamente, partilhando tudo. Afinal, não foi isso que disse Klaus Schwab, que no futuro não teremos nada e seremos felizes? Ao mesmo tempo, não se vê o esforço mundial para extinguir o uso de combustíveis fósseis, o desenvolvimento do agronegócio, a reprodução humana, o casamento, a iniciativa privada, o livre mercado, etc. Pois é, ao buscar erodir essas estruturas na sociedade, se está causando a demolição total do organismo social e da conjuntura organizacional que sustenta a vida humana na Terra. E com isso, uma nova civilização pode ser erguida
aos moldes e conveniências dessa elite bilionária que integram as sociedades secretas que há séculos tentam consolidar no mundo sua nova ordem, onde eles, claro, são os donos de tudo e nós, as peças descartáveis, só isso. E o autor prefacia isso relacionando esse objetivo centenário desses burocratas com o que o próprio Albert Pike, que dispensa explicações de quem foi e qual sua fraternidade esotérica, disse em seu livro Moral e Dogmas de 1871, que o mundo inteiro é apenas uma república, da qual cada nação é uma família e cada indivíduo uma criança. A ideia subliminar é que, sendo criança, as pessoas não estão hábeis a ter e lidar com suas próprias coisas, casa, emprego, salários e até decisões. Logo, devem ser submetidas ao controle e sabedoria do pai, para que então vivam bem. E sob esse escrutínio é que se fomenta então a programação mental que tenta convencer os indivíduos de que não ter nada é a chave para viverem felizes. Ai. E aqueles que nos convenceram a não ter nada serão exatamente os que possuirão tudo, porque eles são os adultos na situação e nós, só as criancinhas incapazes e dependentes deles. E não à toa sua santidade o Papa Leão XIII denunciou o naturalismo, que hoje nos referimos como secularismo ou humanismo, a uma estrutura que nas mãos das organizações ou sociedades secretas tem o objetivo e função de erradicar a ordem religiosa e política do mundo, trazida à existência pelo cristianismo, substituindo isso por um modelo baseado exclusivamente nas paixões humanas. E então, no terceiro capítulo, Eustice Manley se dispõe a comentar sobre, especificamente, o humanismo secular, como está definido no senso comum essa ideologia ou conceito. E ele explica que a secularização humanista dispõe que os interesses humanos devem ter precedência sobre todas as coisas. E daí, portanto, a figura do ser humano torna-se o centro principal de todas as iniciativas, sejam econômicas, políticas, sejam sociais ou culturais. Todavia, o foco não é exatamente buscar elementos e estruturas que melhorem o homem ou sua condição de vida, mas sim remover os elementos e estruturas sociais, morais e religiosas que freiam os desejos e vontades dos seres humanos. Ou seja, o humanismo não cria novos e elevados parâmetros para o indivíduo evoluir, mas remove o senso moral que impedia esse mesmo indivíduo de avançar em todos os seus fetiches e ambições mesquinhas. Então, coloca-se o homem diante dos prazeres deste mundo e diz a ele, vai lá, é tudo seu. Isso é como o humanismo secular se manifestou desde sempre. Por isso é que tanto se fala em direitos humanos, porque na esteira disso se está tentando fazer crer que cada pessoa tem pleno direito de saciar todas as suas vontades e de ter seus pensamentos libidinosos ou materialistas todos satisfeitos. E é justo por causa disso que os direitos humanos sempre aparecem ou é reivindicado na sociedade moderna, parecendo estar tentando beneficiar quem está errado, ou como se diz, a banda podre da sociedade. De fato é o que acontece. Os direitos humanos como fruto do humanismo secular é uma inversão total dos valores. Direito a assistencialismo a quem não trabalha, direito à liberdade a quem comete crimes, direito de expressão para quem não tolera a opinião contrária, entenda-se os LGBTs e marxistas, e censura a quem quer rezar o texto, falar de Deus, criar seus filhos para serem trabalhadores, honestos e tementes ao Criador, etc. Os direitos humanos, via de regra, sempre apoiam os piores, os corruptos, os destruidores da civilização. E como fala o autor, é devido a essa inversão que o humanismo secular acaba se aliando a regimes totalitários ou a modelos governamentais opressores, como o próprio comunismo. É porque, para implementar interesses humanos tão fora da ordem natural das coisas, é necessário uma imposição de cima para baixo, porque se trata de uma ordem social antinatural, e que se não for por intermédio da força e da lavagem cerebral, não tem como prosperar na sociedade. E é o Estado grande com sua mão de ferro quem tem os recursos técnicos e jurídicos para implementá-lo. Assim, o secularismo, o marxismo e o liberalismo se casam em ideias e objetivos. É uma trindade satânica que tem uma direção política acima de tudo. E se cerca de instituições sociais ou governamentais para manipular, oprimir e controlar a vida das pessoas em todos e qualquer setores, supondo estar cuidando delas. Evitando um desastre climático global, olha que lindo. Proibindo os discursos de ódio, as fake news. Apoiando os melhores candidatos políticos para gerir as cidades e os países. Protegendo as mulheres de filhos indesejados na gravidez. Acabando com o machismo e o racismo estrutural, enfim. Cagando tudo e chamando de limpeza. É disso que se trata. O humanismo, para esclarecer a questão, usa o rótulo de que busca ou que representa o bem da humanidade, mas sempre foi e é um movimento ideológico e burocrático que visa, através dos instrumentos políticos do Estado, capturar as consciências e levá-las à servidão a um governo totalitário. É por isso, diz o autor, que essa doutrina é tão defendida e vocalizada por acadêmicos nas universidades.
por jornalistas da mídia e pelos próprios políticos, né? É porque esse expediente oferece uma oportunidade e caminho para corroer as bases da sociedade e estabelecer a tal nova era, como tanto querem e desejam. Um novo mundo onde não haja restrições morais e nem religiosas pregando contra o pecado ou o mal. E eles possam então, finalmente, dar vazão a todas as suas fantasias e lascívia. E que também não tenham livre iniciativa ou liberdade para investir ou crescer, mas apenas o Estado e o governo cuidem de tudo e distribua as cotas iguais para todos. Porque se houvesse mérito e independência, sua fraqueza e preguiça se revelariam, e eles morreriam de fome, né, pela incapacidade de batalhar e viver por si mesmo. Então, eles apegam-se ao discurso de igualdade social que o humanismo apresenta para que um dia recebam sem ter plantado e vivam do suor do seu próximo ao invés do suor deles próprios. Não é por outro motivo que na antiga União Soviética o humanismo era chamado de realismo socialista. É que no fundo o humanismo secular sempre bebeu da mesma fonte do comunismo raiz e continua assim até hoje. E por diante, no capítulo, o autor percorre uma linha de pensamento que eu prefiro não discorrer aqui. Ele fala em sucessivas ordens secretas que iniciam desde a Grécia e de Pitágoras, depois para transformar o humanismo numa doutrina filosófica e comunicá-la ao Ocidente. Mas eu apresentar aqui tudo que o autor sugere atrairia a censura, desnecessária perseguição, acusação de conspiracionista, terraplanista, discurso de ódio e sei lá o quê. Então, me limito aos aspectos puramente políticos e ideológicos, sem adentrar na parte mística que Eustice dedica muitas páginas para falar. Mas vale reproduzir o seguinte, que o humanismo estabeleceu-se como um credo místico, filosófico, dedicado à conspiratória escravização da humanidade por uma elite gnóstica e secreta, digamos assim. Um grupo de iluminados que arrogam o dever de conduzir o mundo em contraste com as liberdades individuais ou soberania dos países. O humanismo, afirma então o autor, é o lobo em pele de cordeiro, vem anunciando sua compaixão pela humanidade, sua preocupação com os pobres, mas o que pretende é engajar a sociedade nos aspectos mais materialistas e seculares da vida, enquanto injeta nessa mesma sociedade conteúdos gnósticos panteístas, de adoração à natureza, de liberalidade sexual e por aí vai. Por essa razão, numa certa perspectiva, o humanismo é também uma das faces da manifestação do anticristo. E então, o que se tem da ótica do autor é que a maldição de Canaã é um fio de pecado e de rebeldia que transcorre desde a antiguidade até aqui, por meio da cooptação e corrupção, de revoluções e conspirações, e que em cada contexto teve infiltração nos poderes seculares e eclesiásticos até. Ele cita o movimento calvinista, por exemplo, que em seu ponto de vista foi muito influenciado pela nobreza negra da Inglaterra. Estes, originários em linha consanguínea aos descendentes da serpente e da terra de Canaã, sob os auspícios dos seus habitantes pré-judaicos. Em retrospecto, a maldição abatida sobre os cananeus tem origem espiritual e, portanto, a sede de riqueza, de controle e poder que moveu suas ações naquele passado remoto e ainda move seus descendentes hoje, não cessa quando eles atingem o poder, a riqueza ou o controle. Essa fome descontrolada por mais dessas coisas é fruto de uma maldição espiritual e só pode ser vencida com arrependimento e conversão. Sem isso, esses revolucionários continuarão causando desastres na sua busca incessante de poder. E ainda que mudem o nome dessa sua plenitude revolucionária, chamando de nova era, de nova ordem ou de agenda 2000 e alguma coisa, tudo não passa de uma tirania universal que querem impor à humanidade, simplesmente porque a rebelião de Lúcifer gerou os filhos amaldiçoados, porque justamente quiseram seguir Satanás. E uma vez que aceitaram Satanás como líder, estão sujeitos ao mesmo destino e seguem o mesmo trilho de luxúria, de roubo e de conspirações, até que Deus os julgue e dê fim definitivo ao seu império do mal. E assim está escrito, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. E assim encerra a análise da obra A Maldição de Canaã, uma demonologia da história de Eustice Manlius.